Olá, amigos. Para o nosso estudo dessa noite, trazemos o nosso companheiro Gabriel Lopes Garcia, do ID de Juiz de Fora, cujo tema é Pecado por Pensamento e Adultério. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Olá, pessoal. Eu sou Gabriel Lopes Garcia e atualmente estou trabalhador no Instituto de Difusão Espírita de Juiz de Fora, Minas Gerais. Separei para essa reflexão o tema Pecado por Pensamento e Adultério. É um item que está no capítulo 8 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Para aqueles que tiverem interesse em aprofundar a sua leitura, o seu estudo, vale a pena ler para poder justamente fazer uma interpretação com tudo aquilo que Allan Kardec trabalha aqui nesse tópico. A minha ideia é fazer uma abordagem desse tópico porque eu fico pensando nas orientações morais de Jesus e dos Espíritos, que se referem basicamente às nossas ações. De acordo com aquilo que nós fazemos, vamos recolher as consequências. Daí toda uma ética, toda uma moral espírita, que é, na verdade, retomar a própria moral ensinada por Jesus. Ora, nós estamos falando de ações. Mas aqui a gente está falando de pecado por pensamento e adultério. Eu fico pensando, será que a gente é responsável também por aquilo que a gente pensa? Mesmo que eu tenha pensado algo ruim, mas não tenha executado, será que eu vou ser responsável também? Esse é o convite de reflexão em torno dessa ideia central que nós vamos trabalhar a abordagem hoje. Allan Kardec vai tomar como referência uma passagem que está no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 27 e 28, no qual atribui-se a Jesus a seguinte fala: Ouvistes que foi dito aos antigos, não adulterarás. Eu, porém, vos digo que todo que olhar para uma mulher, cobiçando-a, já no seu coração adulterou com ela. Eita! Vejam que Jesus concorda com a orientação dos antigos, ou seja, ele está fazendo uma referência aos 10 mandamentos de Moisés, essa cultura que já estava bem instalada no povo judeu e que basicamente traz os deveres do homem, que ele deve ou não fazer. Isso são os 10 mandamentos. Jesus concorda, não devemos adulterar. Mas, como em vários outros momentos e com vários outros ensinamentos de Moisés, Jesus vai além da concordância, ele vem dar um desenvolvimento, ele vem completar esses ensinos, vem aprofundá-los. E aqui ele está dizendo que nós devemos analisar também o mundo íntimo dos desejos desses pensamentos que muitas vezes são ocultos. Aqui, minha gente, nessa passagem, nós podemos com muita tranquilidade, o próprio Kardec nos ensina isso aqui no Evangelho, a fazer uma interpretação da palavra adultério no sentido mais amplo do que aquele que é o mais trivial, mais imediato, que é a infidelidade conjugal, que é a traição dentro de uma parceria afetivo e ou sexual. Nós podemos entender que esse adulterar com um sentido mais amplo, para designar o mal, o pecado ou os maus pensamentos de maneira genérica. Então, claro, vale para o adultério no sentido mais exclusivo do termo, mas a gente parte da situação particular para generalizar esse pensamento. Pois bem, convido vocês a recordarem a escala espírita que Allan Kardec didaticamente propõe em O Livro dos Espíritos, no item 100, que é uma tentativa de entender a qualidade dos espíritos que existem. E aí nós vamos enxergar ali, basicamente, né, numa estrutura mais geral, mais abrangente, 3 ordens. São os espíritos imperfeitos, os espíritos bons e os espíritos puros. E quais são os critérios que Allan Kardec se utiliza para fazer essa classificação? Nos espíritos imperfeitos, a predominância da matéria sobre o espírito. E são sujeitos que são espíritos que ainda apresentam o desejo do mal. Não exclusivamente, mas apresentam o desejo do mal. Nos espíritos bons, já há a predominância do espírito sobre a matéria, é o contrário dos espíritos imperfeitos, e ele já tem muitos desejos bons, e já são poucos os desejos ruins, os maus desejos. Já nos espíritos puros, há um domínio absoluto sobre a matéria, e esses indivíduos só desejam o bem. Repararam que eu estou falando que aparece a figura do desejo? O desejo, minha gente, é um componente da vontade.
É a vontade que é latente, ou vir a ser, é o projeto de futuro, mas ainda não está executado. A vontade é esse desejo sendo executado. Por isso que a gente fala na força da vontade, ou na vontade como uma potência da alma, porque é quando esse desejo está acontecendo, quando ele está sendo realizado. Reparem que a classificação dos espíritos, para Kardec, obedece justamente a esse critério. Os tipos de desejos que nós alimentamos dizem respeito à nossa própria natureza naquele momento, à nossa condição de progresso espiritual. Por isso é importante olhar para os desejos. Isso casa com esse pensamento de Jesus aqui. Porque os espíritos puros, eles não apenas realizam aquilo que é bom, ou aquilo que é bem o tempo todo, mas eles só desejam o bem. Nós desejamos, minha gente, de acordo com a nossa própria natureza, com a nossa condição evolutiva. Por isso esse foco de Jesus e o foco da doutrina espírita também. Então é claro que nós devemos realizar as boas ações, mas devemos pensar e observar quais são as nossas intenções, porque Deus julga muito mais as intenções do que as ações em si. Será que todas as nossas ações nobres continuariam sendo classificadas assim, se observássemos as nossas intenções? Que tipo de desejos nós alimentamos intimamente? Então vejam, a verdadeira pureza, ela não está apenas nos atos, mas também no pensamento. Porque aquele que atingiu verdadeiramente a pureza nem sequer vai pensar no mal, a escala espírita que Allan Kardec nos comenta. Percebe a importância de Jesus? Então, claro, continuamos atentos àquilo que nós fazemos, porque isso gera consequências, os nossos atos são importantes, mas estamos convidados a aprofundar, a desenvolver esse entendimento, essa vivência, observando também aquilo que nós desejamos. Porque tudo que nós fazemos, minha gente, parte dos nossos desejos. Nem todos os desejos vão se transformar em ações, mas todas as nossas ações começaram com os nossos desejos. Por isso que é importante a gente observar quais são esses desejos. E aí, minha gente, nós não vamos mudá-los a marretadas, na base da repressão, conforme certas escolas religiosas tradicionais propuseram, na verdade, impuseram isso alguns séculos passados. Observemos os desejos na área da sexualidade. Tá? Eu acho que é um exemplo bem forte e bem evidente. A repressão e a classificação como mero pecado, ou que é abominável, qualquer coisa do gênero, não resolve. Porque não elimina esses desejos, tá? E nem elimina no sujeito que ele execute esses desejos assim que aparecer a oportunidade propícia para que ele dê vazão a isso. Então a gente tem que estar muito atento a isso, para que a gente não caia nessa cilada, achando que a gente vai resolver os nossos maus desejos, os maus pensamentos, na base da repressão, na base da força. Os nossos desejos correspondem à nossa condição de progresso. Então nós temos que focar em nos melhorarmos, nos transformarmos para melhor. Porque à medida que a gente vai se transformando, os nossos próprios desejos se modificam também. Então a gente vai desejando outras coisas, coisas melhores, inclusive. Reparem vocês, essa é uma situação curiosa. Eu conheço várias pessoas espíritas que tinham certos atos, certos desejos. E à medida que foram se entrosando com a proposta espírita, voluntariamente, e aquilo tocou as fibras íntimas da pessoa, ela foi se sentindo mais à vontade, mais identificada com a proposta filosófica do espiritismo, e ela começou a mudar, inclusive, os seus desejos, o que gerou a mudança de certos hábitos na vida da criatura. Isso é muito bacana, porque para mim é um exemplo bem evidente. A criatura não forçou os seus desejos, não os reprimiu pura e simplesmente. A criatura foi realizando um processo de transformação que acabou gerando uma mudança nos seus desejos. E é assim que propõe a doutrina espírita, nos modificarmos para que os nossos desejos modifiquem. Então a gente continua atento às nossas ações, verificando o que é certo, o que é errado de ser feito, mesmo que isso contrarie os nossos desejos, mas a gente tem o foco em mudar aquilo que nós somos, para que, por extensão, os nossos desejos vão se modificando também. E aí a gente vai adquirir verdadeira pureza. Porque do contrário, minha gente, nós podemos cair na hipocrisia. Jesus não condenou veementemente a hipocrisia várias vezes.
Ele tomou os fariseus como um modelo na época dele, para ficar bem evidente o que ele queria dizer. Se a gente focar apenas nos atos, esquecendo os desejos, a gente vai ser perfeito na exterioridade, cumprindo ritos, né, agradando as outras pessoas, construindo uma perspectiva para os outros, que é, né, de infalibilidade, que é de honestidade, etc, etc, mas é apenas uma casca, que o desejo está ali, né? E na primeira oportunidade vai se manifestar. Isso a gente deve estar atento. Muitas vezes, se a gente não busca trabalhar esses desejos no sentido de fazê-los como uma mola de progresso, observar, entender que não é o mais adequado e aí buscar nos melhorarmos para que a gente possa ter novos desejos que são mais adequados, a gente pode cair na hipocrisia, ou a gente vai fazer escondido aquilo ali. Pessoas, por exemplo, que são muito ardorosas defendendo certas causas, eu já fico desconfiado. É muito contra a agressão em família, é a favor de defender as crianças e tal, e aí condena qualquer forma de educação que aborde certos assuntos e tal, ou a pessoa que é ardorosamente contra a corrupção. Geralmente são pessoas que são pegas praticando justamente esses atos que elas condenam. Isso é meramente hipocrisia. A pessoa, às vezes, só reprimindo os desejos inadequados ao invés de aceitá-los para trabalhá-los. Porque fora disso, a gente não consegue fazê-los. Não tem como melhorar se a gente não entender o que é inadequado dentro de nós. Então, essa é a proposta da doutrina espírita. Sem repressões, sem culpas, mas o entendimento da inadequação de certos desejos para que a gente possa trabalhá-los. É claro que uma série de desejos a gente tem que freá-los, mas não motivados por culpa, não motivados por repressão, mas motivados pelo entendimento de que é inadequado da vazão e fazendo esforço para nos melhorarmos moralmente, porque aí nós teremos novos desejos. Desejos são mais adequados, são mais salutares para nós e para as outras pessoas. E aí a gente tem que pensar o seguinte, sair desse falso moralismo também, porque muitas vezes a gente não executa, não transforma em vontade certos desejos, pela falta de oportunidade. Se a gente tivesse oportunidade, a gente daria vazão àqueles desejos. Mas como não tem oportunidade, o contexto não favorece, então aquilo está quietinho dentro da gente. Mas não deixou de existir. Basta a gente reparar em várias pessoas que vão assumindo posições de poder, cargos de comando, seja no âmbito do mundo do trabalho, seja no universo da política partidária, das instituições humanas. São vários exemplos que a gente pode notar. E às vezes a gente percebe isso. A pessoa mudou de comportamento, fica mais arrogante, fica mandona, né? Fica extremamente orgulhosa e tal, distrata os outros porque está na posição de poder, mas não faz isso antes. E a gente fica assim, poxa, houve alguma transformação milagrosa naquela criatura? Não. Os desejos já estavam na pessoa. Ela não tinha oportunidade. Assim que surgiu a oportunidade, a pessoa começa a dar vazão, começa a agir de acordo com aquilo ali. Então, este é o mecanismo para a gente perceber, de maneira um pouco mais objetiva, se podemos dizer assim, a quantas anda o nosso progresso espiritual. Observar como nós lidamos com os nossos próprios desejos inadequados, com os maus pensamentos. Se eu estou na fase onde eu dou livre vazão a esses desejos, sem maiores considerações, então eu estou sob muito domínio desse mal. Estou muito imperfeito. Muitas vezes tenho até prazer em fazer isso. Eu acredito que boa parte de nós já estamos na fase onde a gente é capaz de discernir que temos desejos inadequados, que temos maus pensamentos, mas já fazemos um esforço para dominá-los. Muitas vezes a gente não age com base nesses desejos. A gente consegue botar esse freio, não fazer. A gente considera, pensa, dá um tempo ali e tal e não faz. De outras vezes, a gente age com aquilo ali, né? Se arrepende, busca reparar essa coisa toda. E existe o ponto das criaturas que nem vão pensar no mal, né? Já superaram essa fase completamente. Allan Kardec vai abordar isso aqui no Evangelho segundo o Espiritismo. Estou repetindo a sugestão, né? Leiam direto aqui no Evangelho, porque vai pegar todo o pensamento de Kardec, fazer uma leitura mais aprofundada. E no final ele diz assim, em resumo, a pessoa que nem sequer concebe o mau pensamento já realizou o progresso. Aquele que ainda tem esse pensamento, mas o repele, está em vias de realizá-lo. E, por fim, aquele que tem esse pensamento e nele se compraz, ainda está sob toda a força do mal.
são indicativos que nós podemos adotar para a nossa vida para perceber em que estágio desse progresso espiritual é que nós nos encontramos. Então é isso, minha gente. Temos ferramentas da filosofia espírita para nos observarmos, pensar na vida e entender suas grandes finalidades. Devemos estar atentos àquilo que nós fazemos, porque isso traz implicações morais, e devemos dar um foco nos nossos desejos, porque é a partir deles que nós agimos. Se nós buscarmos nos transformar através do trabalho ativo do bem, nós temos condições de, realizando essas transformações, mudar também os nossos desejos. E aí podemos estar mais tranquilos porque vamos nos perceber que não estaremos adulterando nenhum pensamento. Não apenas não vamos cometer o adultério, né, mas como também não vamos desejá-lo. Tarefa que vai exigir muito de nós, esforço, dedicação, vamos errar várias vezes, levantar, recomeçar, mas essa é a luta evolutiva, é o bom combate. É por aí que a gente se constrói enquanto pessoas melhores. Espero muito que essa reflexão seja útil para você, para mim dá muito que pensar na minha vida, nos meus pensamentos. Grande abraço, fiquem com Deus, continuem se cuidando. Vacinação, máscara, distanciamento social, álcool em gel. Tchau, tchau, minha gente. Agradecemos a presença de todos, ao nosso companheiro Gabriel, e pedimos que Jesus abençoe a todos os lares aqui representados e que tenham todos uma boa semana. Que assim seja.